Boa noite, irmãos. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui a minha alegria de estar aqui, porque... Obrigada, Elô. Eu sou de Manaus, mas o meu pai, ele é daqui. E assim, depois dos 50, a gente passa a ser mais sensível, a gente fica mais sensível, né, irmã? A gente dá mais valor à vida. Nós somos em 7 em casa, 7 mulheres, e a gente perdeu os pais muito cedo. Cedo mesmo. Mas o meu pai, eu fiquei mais tempo, ficamos mais tempo com ele. E eu confesso a vocês que quando eu fico andando por aqui, que eu vejo um senhorzinho assim de cabeça branca, vejo um cearense, eu já me projeto para o futuro. Eu fico imaginando, será que é parente? Que meu pai foi para Manaus na época da Segunda Guerra Mundial, ser soldado da borracha, e nunca ele teve a oportunidade de voltar. E essa é a minha primeira vez aqui. Não sei se voltarei, mas eu estou feliz por estar aqui. A gente é do interior do Amazonas, de uma cidade chamada Quari. 300 e poucos quilômetros da capital, mas ultimamente eu estou morando em Manaus há 4 anos. E durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu e o meu esposo e as minhas 2 filhas, a gente trabalhou num clube de desbravadores. Sempre, muito tempo. Então, assim, é um ministério que a gente tem muito carinho e quando tiver a oportunidade de ter clube de desbravadores aqui, não perca a oportunidade, porque é um ministério lindo. Eu vim com 2 meninas, 2 filhas, e elas optaram ir para outro canto. Vocês podem imaginar que meu coraçãozinho está apertado, né? Porque a gente cria os filhos na fé, mas o Senhor sabe todas as coisas. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 13. Irmãos, esse texto é familiar para quantas pessoas aqui na igreja? É familiar, é bem conhecido. Para quantas pessoas aqui? Não vou perguntar mais do que isso. Quantos conhecem esse texto e esse contexto? 2 Samuel, capítulo 13, e o tema é o incesto de Aminon. Só você conhece? Então, 2 Samuel, capítulo 13, e o tema é o incesto de Aminon. Quantas pessoas conhecem? 2 pessoas? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu já fiz 2 cirurgias da vista, e eu acho que ainda vou fazer mais umas 2, e eu não estou lendo lá essas coisas. Entende? Por isso que eu falei, porque daí eu não pretendia ler todo o texto. Mas vamos ver até onde dá para ir, tá? Ok. Oremos, vamos orar para que a gente abra as Escrituras. Pai Santo, Pai querido, lhe agradecemos pelo dom da vida, lhe agradecemos pela oportunidade que nos deste de fazer parte do teu povo. Estamos agora com a tua palavra aberta. Senhor, o Senhor conhece a cada um que aqui está, conhece as limitações, as necessidades de cada um, inclusive a minha. Pai Santo, que esta mensagem ela possa chegar no coração de cada um conforme a necessidade deles. Que ao eu falar, transmitir algumas coisas que de repente o irmão, a irmã não entenda, mas que o seu Santo Espírito possa transformá-la de acordo com as suas necessidades, a necessidade de cada um. Amém, Senhor. Amém. Irmãos,
Nós estamos no 13, né? Mas no capítulo 2, no verso 10 de Samuel, de 2 Samuel, o profeta Natã diz a Davi que a espada não se apartaria de sua casa. Né? E aí a gente vai ler um pouco aqui para a gente entender o porquê que ele falou isso. Todos acharam? Amém? Achamos mesmo todos? Amém. Então, aqui na minha diz o seguinte, pode acontecer que haja alguma versão um pouquinho diferente, mas o assunto é o mesmo. O incesto de Amon. Em algumas Bíblias vocês vão encontrar Aminon. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab. Guardem esse nome. Jonadab. Era um amigo, tá? Filho de Simeia, irmão de Davi. Amigo e primo, né? Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não o dirás? Então lhe disse Amon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer, pão, pois vendo a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu-se doente. Indo o rei visitá-lo, Amon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. Irmãos, essa história aqui certamente não é a história mais triste da Bíblia, mas é uma história muito intrigante e com muita frequência, na época em que estamos vivendo, a gente vê coisas acontecendo desse tipo. As estatísticas dizem que 75% dos estupros que acontecem são entre pessoas conhecidas e membros do lar. E isso não é só na minha cidade, na cidade de onde eu vim, certamente não é só aqui também. Mas aqui é um relato triste, um relato de um estupro. E aqui a gente vê, logo no começo, Jonadab, um primo, amigo, um homem que a Bíblia fala aqui que é um homem muito sagaz. Toda pessoa sagaz é muito inteligente. Mas nem toda pessoa inteligente é sagaz. E a Bíblia, ela usa esse termo somente 2 vezes na Bíblia. Uma para se referir lá à serpente, que era muito sagaz, um animal muito sagaz. E a segunda vez é aqui. Ou seja, era um homem perigoso, né? Era um homem perigoso. Extremamente inteligente. A inteligência, a sagacidade, ela usa, a pessoa sagaz, ela usa a inteligência para fazer coisas não muito boas. Ela sempre quer chegar ao final do resultado, mas ela não se preocupa com o que vai acontecer no meio. Ou seja, não me importa o que vai acontecer desde que eu consiga o resultado que eu desejo almejar. Ele era esse homem assim. Então, como eu disse, nem toda pessoa inteligente é sagaz, mas toda pessoa sagaz é inteligente. É como se a gente dissesse assim, nem todo brasileiro é americano, mas nem todo americano é brasileiro. E esse rapaz era primo
Ele vivia dentro da casa. E a primeira lição que eu, como mãe e avó, trago assim para a igreja é muito cuidado com as amizades dos nossos filhos. Né? Eu penso assim que, eu vejo isso hoje claramente, que a sabedoria que nós temos como os pais é dom de Deus. Porque eu lembro de meu pai e de minha mãe sem escolaridade nenhuma, mas tão sábios nas palavras, sensíveis para perceber as coisas que iam machucar a gente. E às vezes eu fico olhando aqui e me admirando por que esse rei tão sábio, rei Davi, não observou isso. Senão o motivo pela profecia, pela palavra já de profecia que deu Natã, né? Sob tua casa a espada não sairá. E Davi foi aquele homem que cometeu aquele pecado horrendo, né? No mínimo 3 que a gente pode citar. Ele adulterou, ele mentiu, ele matou. Tudo por conta de um adultério. E agora aqui, com os filhos já formados, grandes, ele vem passar essas consequências. A primeira consequência que ele teve foi o filho da gestação do adultério morrer, né? Que foi o primeiro filho que ele teve com Betseba. Essa criança morreu. E logo aqui em seguida, a gente viu no texto que ela foi abusada. Ela era meia-irmã, mas era irmã. E quando o irmão dela, Absalão, encontrou ela na rua chorando com a roupa rasgada, ele disse: esteve tu na casa de teu irmão Aminon? Ele já sabia que ela esteve lá, ele já sabia, ele já tinha percebido que o irmão estava com uma conduta duvidosa. Então, essas coisas, elas são perceptivas. Às vezes eu fico admirada de relatos que a gente vê, foi abusado durante 3 anos, 4 anos, 5 anos, dentro de casa. E ninguém percebeu. Eu não sei se isso acontece aqui. Eu acredito que, como eu disse, no Brasil todo, no mundo todo acontece, mas com muita frequência a gente vê essas notícias na TV lá na nossa cidade. E a gente fica há 4 anos atrás, uma ex-nora de um desembargador, de um juiz que era responsável pela vara dos menores. Ele abusava da neta dele há 5 anos. E como a pessoa não percebe? Como não percebe? A gente só percebe essas coisas nas nossas crianças ou nos nossos filhos, porque os meninos também são abusados, quando a gente tem intimidade com eles. Percebe? Quando a gente tem intimidade, porque quando a gente tem intimidade, quando a gente conversa, quando a gente é amigo, a gente percebe até de dar um toque, de olhar no olho, a gente tem a sensibilidade para perceber. E aqui a gente vê que esse rei, como ele tinha muitos filhos e muitas mulheres, ele... Provavelmente, a gente sabe que ele cuidava muito da guerra, ele era um homem extremamente bem-sucedido nas batalhas que ele empreitava, mas no lar ele deixava muito a desejar. Ele era um homem que deixou muito a desejar como pai. E o que a gente pode ver aqui, logo em seguida, é que esse rei... Deixa eu dar uma passada. É que esse rei perdeu o primeiro filho por conta do adultério, perdeu o segundo filho, que foi Aminon. Aminon era o primeiro na sucessão do reinado. Ele era o primeiro filho que iria substituir o rei quando ele viesse a morrer. E ele, a gente sabe que ele foi morto, porque Absalão, irmão de Tamar, ficou tão irado que matou. Só que para que isso acontecesse, ele levou, quando ele viu a irmã na rua chorando com a roupa rasgada, porque as virgens, elas tinham uma roupa longa, branca, de mangas compridas, e
quando elas fossem violentadas ou estupradas, como queiram a palavra, elas deveriam rasgar as roupas para dizer que esse mal tinha acontecido com elas e que não foi com consentimento delas. Quando ele viu, ele irou-se. Então ele disse: irmã, cala-te, ele é teu irmão, vem para casa. Ele ficou com ela por 2 anos em casa, calado em silêncio. Irmãos, sabe fazendo o quê? Planejando uma vingança. Planejando uma vingança. E depois de 2 anos, ele manda um recado para o rei, pedindo ao rei que ele e os demais irmãos fossem a uma cerimônia que era para tosquear as ovelhas. E lá certamente teria uma festa, né? E ele passou uma ordem para os servos dele. Quando Amon estiver feliz, essa felicidade que ele estava referindo-se era quando ele estivesse bêbado, você vá lá e mata ele. E esse primeiro sucessor do trono foi morto. E aí a gente mais uma vez vê, né, a profecia se cumprindo na vida de Davi, na casa de Davi. A espada não se apartará da tua casa. Então ele foge, vai para a casa do avô dele, Aitofel, fica mais de 2 anos lá. Depois o rei manda chamá-lo, ele vem, mas mandou chamá-lo só para ele ter a permissão de ficar em Israel, mas não queria conversa com ele. Então ele manda o general do pai, do avô, fazer uma interligação para que ele estivesse com o pai, para que o pai o recebesse. O pai recebeu, mas te aceito mais ou menos. Então, Absalão, um homem extremamente inteligente, belo, que a Bíblia ressalta a beleza desse homem. A Bíblia diz que ele era um homem belo. Fala desse jeito mesmo, da ponta dos pés ao fio do cabelo. Isso é muito... muito bonito, né? Era muito bonito. Mas esse homem, além de ser belo, ele também era um homem muito inteligente. Ele tinha suas estratégias. E ele se vingou, né? Ele se vingou quando matou o irmão e se vingou também do pai, porque foi omisso e não protegeu a irmã dele. Não protegeu a própria filha. E aí a história que nós conhecemos é que ele montou uma rebelião. Ele montou uma rebelião. Como ele era um homem muito inteligente, muito bonito, ele montou uma mesa, um mini escritório na frente da cidade, e todas as pessoas que vinham para falar com o rei, porque o rei naquela época também funcionava como juiz, para resolver as causas, ele interceptava as pessoas e dizia: ai, quem dera que em Israel tivesse um rei que defendesse as suas causas justas e nobres. E ele estava criando uma situação para que ele se tornasse rei e usurpasse o trono do pai dele. E isso quase aconteceu, né? Não foi possível, porque o trono de Israel, o trono de Davi foi dado por Deus. Deus o havia perdoado, mas o erro que ele cometeu e que nós cometemos, a gente tem que pagar por ele. As consequências vêm. Interessante é que o perdão vem, né? Louvado seja Deus por isso, porque o perdão vem. Mas do pecado, em Gálatas, no capítulo 6, diz assim: o que o homem semear, isso ele colherá, né? O que o homem semear, isso colherá. A gente aprende ao longo da vida que a gente não é obrigado a plantar, mas a gente vai ser obrigado a colher quando a gente plantar. E Davi estava colhendo. Davi estava colhendo o que ele plantou. E ele moralmente não tinha forças para lidar com essa situação. Ele não tinha força. O filho, Absalão, ele tinha toda a razão de estar angustiado, de estar revoltado. E quem sabe até de fazer a rebelião dele. Ele tinha a razão dele. Porque o que nós esperamos?
que nossos pais nos protejam. Não é assim? É o mínimo que se pode esperar. Se alguma pessoa lá fora foi injusto conosco, mas a nossa família é para nos defender, é para nos proteger. E ela não teve isso. É tanto que ele colocou numa das filhas dele o nome da irmã. Vocês sabem disso, né? Ele amava tanto essa irmã e lamentou-se tanto por essa situação, por essa perca, que ele homenageou uma irmã com o nome dele. Mas foi assim, irmãos, um episódio muito triste que a gente tem que observar. Eu achava assim que tinha mais jovens, né? Mas a exemplo das minhas 2 jovens não estão na igreja. Como vocês podem imaginar, a gente fala assim com o coraçãozinho apertado, né? Coraçãozinho apertado, porque Deus nos dá tanto, irmão, mas Ele nos dá tanto. E a única coisa que Ele pede para a gente é que a gente seja fiel, né? Que a gente seja grato. Isso é tudo que Ele pede para a gente. Mas, irmão, a mensagem que eu queria trazer para vocês era essa. Na verdade, a minha irmã chegou para mim e falou mesmo assim, e ela não pôde estar aqui porque a gente saiu, a Natália. E lá onde nós estávamos, ela comeu alguma coisa que fez mal para ela. Então, ela está lá, dodóizinha, orem por ela, tá? Orem por ela e orem pelas minhas 2 meninas. Mas, irmãos, para nós concluirmos, a mensagem que eu quero trazer para vocês, que eu quero que fique para vocês e para mim, é que o perdão, a gente nunca pode desistir de pedir perdão. Quando as mágoas, irmãos, quando as coisas negativas que fazem com a gente, quando a gente não consegue perdoar, quando a gente guarda elas, irmãos, elas fazem tão mal. Eu nem pensei nisso, mas eu queria compartilhar com vocês, porque ela não está aqui, mas tudo bem. Se ela tivesse, eu não falaria. Eu tenho uma irmã que há 39 anos, ela foi muito magoada. Alguém magoou muito ela. Ela nunca conseguiu falar essas coisas, mas ela adquiriu doenças seríssimas, principalmente psicológicas. De tomar remédio de taxa preta por anos, por mais de 15 anos. E hoje, há perto de 40 anos que isso aconteceu, quase isso, ela conseguiu verbalizar isso, passar para a família, ainda mesmo muito tarde, mas ela está conseguindo se libertar. Amém. Ela está conseguindo se libertar. Mas é muito triste quando alguém nos magoa, que a gente não tem a capacidade, quando a gente não tem o entendimento de pegar essa dor e jogar aos pés de Cristo. Senhor, não posso fazer isso. Porque é difícil quando alguém machuca muito a gente. Às vezes a gente se sente assim, sem amparo. Né? E hoje ela está se libertando. Confesso que o estrago já está feito. Né? O estrago que eu digo no corpo, porque são muitos anos tomando remédio de taxa preta, e não são poucos. O corpo, os rins, o fígado, o pâncreas, tudo fica comprometido. É como se é uma intoxicação, como se a pessoa tomasse qualquer uma outra droga, né? É droga. E hoje, irmãos, ela conseguiu se libertar, ela conseguiu falar para a família, fez muita terapia, que eu confesso para vocês que essas terapias, dependendo de quem vai fazer a terapia, não ajuda muito, porque os psiquiatras, eles vão lá, eles jogam tantas drogas em você que não resolve. Nem vou perguntar quem aqui pratica, precisa desses profissionais, porque hoje em dia muita gente precisa, né, irmã? Muita gente precisa, mas e é necessário, porque Deus assim os permitiu que eles fossem profissionais para nos ajudar, mas não tem remédio melhor para cura do que pedir perdão e lançar aos pés de Cristo a maldade que fizeram conosco. Porque se a gente assim não faz, a gente fica confiando, a gente fica esperando pelo ser humano, para que ele venha resolver os nossos problemas. E na maioria das vezes não pode.
Na maioria das vezes eles não conseguem. Na maioria das vezes, quando se trata de uma viola, de um estupro, eles não ligam. Existem casos, relatos de pessoas que vão fazer denúncia em delegacia de mulheres e ainda assim elas esnobam da pessoa que foi agredida. O que esperar desse mundo? O que esperar daqui? Não temos mais o que esperar. Nós que conhecemos as profecias, a gente sabe que a gente já passou da estátua, do dedinho da estátua né, de Daniel. Sabemos, não sabemos, irmão? Nós já passamos dela. Não nos resta mais nada aqui, a não ser cumprirmos a nossa missão de Apocalipse 14. Só levar as 3 mensagens angelicais e não sobra mais nada para a gente. Aqui a gente viver como cristão, com o mínimo de dignidade que esse mundo aqui ainda permite que a gente viva, fazer a nossa parte, fazer as pessoas verem em nós a Bíblia que elas não conhecem, né? Penso muito, eu tenho um pequeno comércio. Eu tento muito, dentro do possível, levar a mensagem para as pessoas com a boca fechada e as minhas atitudes. Minha irmã mora num lugar onde tem uma santa, né, que tem um altarzinho lá, um lugar bonito, gostei muito do lugar. Lá eu acredito que 95%, 99% são católicos. E outro dia uma me abordou, uma senhorinha, um terço. E aí ela disse: "Você é católica, quer ir rezar comigo?" Eu disse: "Sou cristã." Ela insistiu: "É evangélica?" Eu falei: "Sou cristã." Porque todos somos, né? E ela disse: "Se quiser ir rezar comigo," eu disse: "Mas não se preocupe. A senhora ora para a sua santa com a mesma sinceridade que eu oro para o meu Deus." É assim que a gente ganha, né, irmãos? Não pode de primeira dizer. Não pode. Mas eu não posso, a gente não pode perder a oportunidade. E eu disse para ela: "Só não esqueça que quem morreu por mim e pela senhora foi Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele." Né? A verdade, a mensagem precisa ser passada com amor, com doçura, com ternura, mas precisa ser passada, porque senão o sangue deles vai cair sobre a nossa cabeça. Eu fico pensando como é evangelizar. E Manaus é um lugar, estatisticamente falando, onde tem mais adventista. Podem procurar. Eu fico imaginando como é evangelizar aqui. Porque aqui as pessoas são muito sinceras, mas elas são muito católicas, né? E isso é bom. Isso é bom. Porque eles são puros, são sinceros na fé que eles têm. E quando eles tiverem a oportunidade de conhecer a verdade, eles vão sair de lá, sair dela, povo meu. Não é? Vamos cumprir a nossa missão, para que Jesus volte logo e a gente não tenha que passar por mais uma pandemia. Embora a gente saiba que daqui para frente não será diferente. Amém, irmãos, amém. A gente vai cantar o mesmo hino que nós cantamos, Infinita Graça, tá? Vamos nos colocar de pé. Não sei se é assim a doxologia aqui, é? É, né? É? Alô?
misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Amém. Pai Santo, Pai querido, lhe agradecemos pelos momentos que aqui tivemos, porque tão bondosamente o Senhor nos conduziu aqui em segurança. Que possamos, querido Pai, como mães, avós, tio, tias, sermos zelosos com os nossos filhos. Que eles possam encontrar sempre em nós palavras doces, amáveis, olhares amáveis, querido Pai. As minhas meninas aqui não estão, mas eu as abençoei, abracei, beijei quando elas saíram. Toma conta delas, Senhor, onde elas estiverem agora. Abençoa também, Senhor, os filhos dos irmãos aqui representados, que também não puderam vir, ou não quiseram, ou ainda não te aceitaram. Que cada um de nós, querido Pai, possa dar testemunho com a nossa vida. Que essa igreja, querido Pai, esse pequeno grupo, querido Pai, possa ser uma bênção nessa vizinhança. Que esses vizinhos, Senhor, possam também conhecer a Tua palavra. Que eles possam ver em cada um que aqui chegue, possam ver-te nessas pessoas que aqui estão. Concede-nos, Senhor, uma semana que é desconhecida, mas na Tua presença. Toma conta, querido Pai, do pastor desse distrito, que eu conheci sábado, um homem jovem, missionário, ter amor por essa obra e que ele possa alcançar os seus objetivos, bem como nós também, porque alcancemos os nossos objetivos e que todos eles esteja o Senhor na frente. Dar-nos a sua paz pelo doce e pelo sagrado nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmãos queridos, por vocês terem ficado até o fim. E a Igreja de São Bernardo agradece a nossa irmã Raimunda, né, que ela veio de Manaus, né, e passou essa mensagem maravilhosa, que o Santo Espírito de Deus continue com a irmã e que Deus venha, né, abençoá-la cada vez mais. Ela vai estar à porta, que os irmãos venham cumprimentar ela e que vocês possam, irmãos, orar, né, para que Deus venha mostrar os 5 amigos de oração para vocês orar durante os 10 dias de oração. Desde já que Deus venha, vocês venham orar, colocar na sua cabeça quem é que vocês querem orar durante os 10 dias de oração, para que a gente venha trabalhar para esses 5 amigos de oração. Amém.